Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, do União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o seu público. Uma satisfação mais uma vez estar aqui contigo. Sessão tensa hoje na Câmara Municipal, moção de repúdio, aí começaram a repudiar a moção de repúdio. Algo a ver com a chapa branca, né? A mídia chapa branca em Guarulhos, vereador? É verdade, Pedro, é verdade. O governo Guti, ele tem alguns equipamentos, alguns órgãos de comunicação, vamos assim dizer, da cidade, e que são ligados ao governo dele, a gente sabe disso. O Guarulhos Web é um dos quais, cujo sócio individual, é o Carlos Eduardo Luongo Soller. Secretário Banana. Secretário pela segunda vez nesse governo. No primeiro governo ele foi secretário de governo, no primeiro mandato do Guti, e atualmente é secretário da SDU, onde sucedeu o Bruno Gersósimo. Ele caiu do governo quando surgiu uma polêmica envolvendo a Landfill, não é isso? Ele se viu envolvido naquela questão da licitação do lixo, cujo síndico, o endereço do prédio que ele mora, uma situação não muito esclarecida, e acabou o prefeito, ou achando mais adequado, excluir ele do quadro de secretário. E ele voltou agora esse ano, em fevereiro, fevereiro, ele voltou como secretário da SDU. Só que ele continua sócio da empresa Guarulhos Web Editora Limitada, que tem o portal, tem o site na cidade de Guarulhos, e esse portal, nesse último final de semana, ele agiu de forma bastante irresponsável, Pedro, querendo desprestigiar ou desmerecer os vereadores que votaram contra a esse projeto do prefeito Guti, onde cria-se as taxas dos aviões que pousam no aeroporto de Cumbica, e ele colocou nas manchetes, em um resumo bem básico, dizendo que os vereadores que foram contra transferir para o aeroporto, vamos assim dizer, a taxa de lixo, sendo que isso não existe em lugar nenhum, é uma ideia do prefeito, é uma ideia de alguns vereadores, é a ideia de quem está à frente do executivo, é uma ideia, mas não está escrito em lugar nenhum. Não, né? É conversa do prefeito. É conversa, eu sei que é conversa. É conversa. É uma narrativa. É uma narrativa, exatamente. E aí essa situação se avolumou, houve uma proposta de moção de repúdio pelo vereador Leandro Dourado, que eu acho que tem propriedade no que ele falou, principalmente no que diz respeito ao fake news, e na narrativa dele ele fez referência também à questão da licitação do lixo, cuja empresa que o Banana estava à frente na ocasião lá junto com outros interessados, houve uma denúncia de suposto favorecimento, alguma coisa desse tipo. Isso, se ficar evidente, de fato é corrupção. Então, ele fez referência a esses fatos que está em processo de investigação no Ministério Público. Aí o vereador Geraldo Celestino, ele levantou uma questão de ordem, dizendo que a questão teria que ser submetida ao voto, e ocorre que moção não existe voto, né, Pedro? Só consta das atas de trabalho e é feito o encaminhamento. Aí eu defendi a legitimidade do colega vereador, o vereador Edmilson, a vereadora Janete, outros colegas vereadores, o Brinquinho, e assim por diante, e a questão seguiu. Então a gente tem que entender o seguinte, Pedro, o prefeito precisa controlar o pessoal dele, o prefeito precisa controlar alguns comissionados que estão lá criando problema com o vereador. Isso já aconteceu comigo no passado. Mas foi orquestrado. O prefeito é orquestrado. Então, então é o seguinte, quem ataca, só que é o seguinte, quem ataca leva, né, Pedro? É o gabinete do ódio. É igual aquela bolinha que se você joga, ela vai na parede e ela vai voltar. Eu tenho essa atitude. Se eu apanhar, eu não vou ficar quieto. Eu vou para o revide. É minha característica. E é a característica de alguns outros colegas vereadores que estão na oposição. A gente não vai aceitar esse tipo de situação. Eu acho que perder no voto é legítimo, é uma atitude republicana. Por exemplo, Pedro, os 26 vereadores votaram a favor da taxa de lixo. Os 8 vereadores lá votaram contra ou não votaram. Em nenhum momento a equipe desses vereadores, se valeram desse expediente para falar foi vereador Ciclano ou Beltrano que votou. A gente não faz isso. Não. Então nós temos que ter uma atitude respeitosa, nós temos que discutir dentro do debate e não a gente baixar o nível nesse formato. Não foi só o Guarulhos Web, o Guarulhos Hoje também
fez a mesma matéria, ou seja, a gente sabe, Pedro, que isso sai dentro da diretoria de comunicação da prefeitura. Certeza. E encaminha os releases para os meios de comunicação. Mas o que a gente bateu muito, porque é um secretário que está na prefeitura, é funcionário da prefeitura e a sua empresa trabalhando para passar em verdade para a população. Isso é vergonhoso para o governo Guti. A história da Guarus Web, eu me lembro muito bem quando surgiu o Guarus Web. Eu tenho vergonha alheia do que se tornou esse site, né? Ajudei vocês muito no passado, vocês se lembram disso, né? Ou tentam esquecer. E também nós temos uma suspeita de Caixa 2 aí envolvendo a Guarus Web. Você se lembra disso também? Lembro. Né? Uma suspeita que está na Polícia Federal e não foi esclarecida até hoje. Só quem conhece os bastidores da política sabe o que aconteceu ali, né? Chapéu em cima de chapéu. Bom, 18h40, agora, cá entre nós, vereadores, isso é orquestrado, hein? Essa reunião eu vi muitos comissionados da prefeitura publicando o mesmo texto, né? Gente que não tem condições nem de escrever 3 linhas, escrevendo textão, tem a dó. Pedro, isso aí é o seguinte, eu vou dizer para você, igual eu falo lá no interiorzão do Brasil. O tiro saiu pela culatra. Saiu. Porque eles tentaram fazer uma narrativa para jogar a população contra os vereadores que não votaram no projeto da última sexta-feira, criando a taxa dos aviões. Eles não conseguiram discorrer, ou seja, descrever e convencer com essa narrativa. Basta ir lá nas redes sociais e você vai verificar que a crítica contra o governo só avolumou. Então, significa dizer que o governo, Pedro, sempre esteve e continua mal assessorado, principalmente com esse secretário Banana, que poderia orientar o prefeito de outro modo. Eu não sei se ele está de banana ou de laranja nessa história. Mas eu esperava que um secretário do prefeito tivesse mais desenvoltura para o cargo, né, Pedro? Não se envolver nessas questões baixas. Eu acho que isso daí só denigre a cidade, e aí nós estamos apequenando os problemas da cidade de Guarulhos. Você sabe que nós devíamos estar discutindo hoje, Pedro? Nós estamos passando por aquela calamidade que acontece lá em Recife. Nós poderíamos estar discutindo ideias para as próximas chuvas na cidade de Guarulhos. Nós temos regiões baixas, como ali a Rua Araújo, ali na região do Santa Emília, Pedro, onde você se recorda que teve um carro que, numa chuva de uns 4 anos atrás, levou o veículo, levou o proprietário por conta de uma fatalidade de enchente. Então, o que nós precisaríamos é estar discutindo situação desta natureza, e não o governo querer utilizar os meios de imprensa, tumultuar a Câmara Municipal para corrigir um erro, uma falha que foi dele quando encaminhou para a Câmara um projeto de lei criando a taxa do lixo que nós, repito, nós não tínhamos como não temos necessidade. Então, quem cria toda essa celeuma é o governo Guti, que não sabe planejar. Nós deveríamos, repito, estar tratando de assuntos importantes e relevantes para a cidade. Infelizmente, perde-se o momento, perde-se o time, e quem perde com tudo isso é a população. Mas, vereador, eu já disse aqui, vou reafirmar, eu senti entre muitos vereadores da base, que já declararam até o voto, o vereador Sérgio Magno, Danilo Gomes, quem mais? Mais alguns vereadores declararam o voto aí, que vão votar pela revogação da taxa do lixo. Outros vereadores falaram para mim, eu não vou aqui falar o nome, mas eles disseram que estão tendenciosos a votar a favor da deliberação do projeto do colega Edmilson, como também votar o mérito. Quarta-feira agora, né? Então eu acho que nós temos que, quarta-feira, enfrentar essa votação e depois trabalhar para que ele seja votado no mérito e trazer um pouco mais de paz para a nossa cidade. E, como eu disse, a gente avançar na discussão de outros assuntos e não a cidade ficar parada, o legislativo ficar parado em torno de taxa de lixo por conta de uma falha do prefeito. Vereadores da base aliada, os senhores podem votar à vontade pela revogação da taxa do lixo, já que aprovaram sexta-feira a taxa da aviação. O prefeito Guti falou que essa taxa da aviação vai substituir a taxa do lixo, então podemos revogar já, não é isso, vereador? Agora, independente disso, Pedro, independente das 3 ações judiciais que foram promovidas pelo PDT, as duas primeiras foram arquivadas por conta de falha processual, ação direta de inconstitucionalidade, entraram com a terceira. Nós também, para
agora para ficar a coisa bem firme, independente desta terceira, nós estamos também ingressando em nome do União Brasil, Ótimo. uma outra ação desta natureza, ação direta de inconstitucionalidade, esta semana será protocolado. Pelo Diretório Estadual? Pelo Diretório Estadual. Já Bom. temos a procuração, tudo já Ótimo. definido. Também foi protocolado hoje pelo deputado Eli Corrêa no Tribunal de Contas um pedido de investigação tanto desta questão como também do contrato do lixo que foi firmado na cidade de Guarulhos, independentemente da questão que está sob júdice, que a primeira foi desclassificada e foi classificada a segunda, e elas estão brigando na justiça. Essa questão entre elas, para nós não interessa, o que interessa é a questão dos gastos e tudo mais. E também foi feita uma representação por parte do deputado. Eu iria estar com ele hoje, não foi possível, porque eu tinha que estar na sessão. Ele representou o nosso partido, representou a cidade, do procurador-geral, para que tome também as providências. Então, nós precisamos fechar o cerco para que esta situação seja enfrentada e alguma definição saia, seja pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quinta ação judicial. O que nós precisamos é arrumar uma saída. Não dá para ficar igual eu recebi contato, por exemplo, de um morador da cidade, ele ganha lá um salário mínimo, recebeu uma taxa de R$400. Ele falando no WhatsApp do meu escritório, como que eu vou fazer? Eu deixo de comprar meus remédios ou pago os R$400? É uma situação que eu não tenho resposta, Pedro. Difícil. Não paga. Por sorte, vereador Santos, por sorte, essa taxa não está embutida na conta de água. Felizmente. Felizmente. Senão o pessoal ia ter água cortada. Claro, já pensou que absurdo? Claro. Felizmente. Eu sei que o governo precisa arrumar um mecanismo, se isso vingar, para adequar esta cobrança. Por exemplo, Pedro, nós temos bairros aqui na cidade que não estão cadastrados. Você tem Vila Isabel, Vila Operária, Anita Garibaldi, tem hidrômetro, então. Entendeu? Mas se ele for cobrar dentro do lançamento do cadastro do IPTU, eu nem digo no IPTU, se ele for utilizar o cadastro, ele não consegue atingir o objetivo. Mas isso é culpa do governo, Pedro. Mas ele está usando o hidrômetro. Sim, eu digo, se a questão vier a ser afastada judicialmente com base na cobrança pela água, entendeu? Entendi. Eu acho que pode avançar para alguma situação aí que traria óbice para ele cumprir. Mas isso é um problema que ele precisa resolver cadastrando as moradias. O que não pode é a gente se aquietar e achar que está tudo certo, porque para um veio 180, para outro veio 300. O critério está errado. Teve um que ligou para mim e perguntou, escuta, eles falam, doutor, meu imóvel está fechado, e agora? Como que eu faço? Vai pagar. Vai pagar. Tem a taxa mínima, não tem jeito. Vereador Santos, chamou a minha atenção, o senhor hoje num discurso falou em motel lá no Pimentas? É verdade, Pedro, chegou uma denúncia para mim no meu escritório, trazendo-me um questionamento que alguém aí ligado à prefeitura está construindo um motel naquela região e está trazendo desconforto à vizinhança. Na verdade, está fazendo um esbulho possessório, ele está invadindo a propriedade deste vizinho para crescer um pouquinho o estabelecimento, e essa pessoa é muito influente dentro da prefeitura. E eu estou investigando, aprofundando o assunto com mais propriedade, e aí eu vou depois, se for o caso, até divulgo o local, tudo certinho. Mas é uma situação que preocupa, porque a pessoa está utilizando do poder, do cargo, da posição para desenvolver seus empreendimentos imobiliários na cidade. Isso é bastante preocupante e não podemos deixar isso acontecer, principalmente que essa pessoa está bastante preocupada porque está achando que vai perder o imóvel dela, Pedro. Então é uma coisa bem séria. Piada pronta, tem sacanagem nesse motel? Bastante. Bastante. O zoneamento permite? Isso eu estou verificando também. Estou verificando. Ali na Juscelino Kubitschek? Na Juscelino Kubitschek, ali depois do... Quem é o influente que está construindo um motel, hein? Motel é muito usado para lavar dinheiro também, para quem não sabe. É verdade. Não é verdade? Muito comum, Alta rotatividade. Era posto de gasolina, eu não sei, eu acho que hoje não é mais. Lava rápido também. Lava rápido, posto de gasolina, locadora de vídeo. Também. Essa já foi, né? Já foi. Já ficou para trás. Já ficou para trás, né? Restaurante, lanchonete, casa noturna. Ei, rapaz. Agora, Pedro, essa taxa do aeroporto que o prefeito instituiu e está querendo empurrar de goela abaixo, Pedro, eu acho que o prefeito ele é muito mal assessorado, né, Pedro? Porque o artigo 22 da Constituição Federal, ela estabelece que é competência privativa da União. E a gente vai aprofundando e estudando, Pedro,
Existe uma convenção, que é a Convenção de Chicago, do ano de 1944, e que o Brasil referendou através do decreto 21.713 do ano de 1946. E aí, Pedro, no artigo 15 está dizendo sobre taxas nos aeroportos. Aí está dizendo assim, em resumo, né, as taxas exigidas ou permitidas por um Estado, quando a gente fala Estado aqui no caso de nação, ser ajustada da seguinte forma. Aqui, ó, nenhum Estado contratante imporá direitos ou outros impostos simplesmente pelo privilégio de trânsito sobre seu território. Então, os países que são signatários deste tratado, inclusive foi matéria hoje da CBN, os países que são signatários desse tratado, o Brasil é signatário, você não pode, já adiantando aqui, pensar em querer taxar as companhias aéreas nos seus voos internacionais, né? E o artigo 178 da Constituição Federal, ela diz que tem que ser respeitado, devendo o transporte internacional observar os acordos firmados pela União, atendendo o princípio da reciprocidade. Então, se você tem voos que vai para os Estados Unidos, lá não cobra, por que o Brasil vai cobrar? Então, na verdade, a Prefeitura de Guarulhos está querendo, o prefeito querendo extrapolar todos os tratados internacionais, querendo extrapolar a Constituição Federal, e a gente sabe, Pedro, que em dado momento isso aí vai cair, e eles estão utilizando deste mecanismo para enganar a população e dar a entender à população de que os vereadores já resolveram a questão e está tudo certo, e a partir do ano que vem tudo está resolvido, estará se resolvido com a cobrança só do aeroporto. Na verdade, você sabe qual é a pegadinha disso, né? É a eleição. Então ele está preocupado com a eleição, ele não quer o desgaste para com os candidatos que estão disputando a eleição ligado ao governo, então ele está criando um mecanismo para tapear a população, para que essa população se acalme, passe o período eleitoral, chegou o ano que vem, o prefeito não disputa mais a eleição e a coisa se acabou. Então nós não podemos deixar esse assunto parar, nós temos que cobrar uma providência, como eu disse aqui, até na esfera judicial e dentro do legislativo também. Porque essa lei, Pedro, ela não vai durar, creio eu, mais do que 3 meses. Não, antes, vai sair uma decisão judicial antes. Agora, eu estava até observando que a mídia Chapa Branca de Guarulhos esqueceu do vereador Tiago Surfista. O vereador Tiago Surfista não aparece em nenhuma lista. Falei para ele, inclusive, estou esquecendo do senhor, ele não aparece nem na lista do prefeito, nem na lista da oposição. Ele não votou na taxa do lixo porque então, ele estava secretário, né? Não, mas agora, sexta-feira, ele estava ausente. Ele estava ausente. E não aparece em nenhuma lista. É verdade, tem razão. Tem a dó, viu? Bem, a Super Gutacha pode tudo em Gotham. Boa, Tereza Barbosa, muito boa. Pode até certo momento, né? Não. É perceptível o seguinte, né? Eu estava observando as redes sociais do prefeito Guta, ele só está apanhando, hein? Só está apanhando. E qualquer coisa que ele publica lá, ele põe a foto de um cachorrinho e já vem bem porrada. E me parece que estão apagando, né, as mensagens, né? Não. Estão apagando porque está sendo vexatório. Ele não está fazendo live. Quem é que sugeriu hoje para fazer uma live? Acho que foi o vereador Edmilson, né? Falou para ele fazer uma live. Foi. Faça uma live, prefeito, explicando aí a taxa do lixo. Não consegue, né? Difícil, né, Pedro? Muito difícil. Obrigado, vereador Laer Santos. Parabéns pelo seu trabalho. Quarta-feira a sessão vai ser tensa, hein? Estamos lá para defender os interesses da cidade. E reafirma aos vereadores da base aliada. Vocês já podem votar pela revogação, porque, segundo o prefeito Guti, a taxa já foi substituída, não é isso, vereador? Exato, né? Se bem que nós queríamos colocar no texto da lei a revogação expressa, né? Então. Não quiseram, né? Então. Agora, fiquei em dúvida hoje, vereador. Moção de repúdio vai à votação ou é automática? É automático. Qualquer vereador apresenta? É automático. Lida? Lida e acabou. Lida. Só tem discussão, não tem encaminhamento, não tem nada, porque não tem voto. Então, ok. Entendeu? Na verdade, Pedro, como a gente já falou... Eu acho que deveria ser aprovada, vereador. O regimento não fala, é omisso. Então, mas não, cá entre nós, precisa rever o regimento. Precisa aperfeiçoar. Por exemplo, eu estou acompanhando, essa comissão não tem prazo para emitir parecer? Como não tem? As comissões permanentes, essas comissões que foram instaladas, Pedro, isso daí eu vou estudar esse assunto, eu acho que... Não, de sindicância tem prazo. Sim, eu estou falando das 6 que estão paradas. A Constituição, Justiça e Redação, tem que ter prazo. Não, tem que ter prazo, que ter prazo. Senão o presidente põe debaixo do braço, é eu que mando aqui. Você tem uma urgência lá, a gente sabe que o do prefeito tem urgência, você dispensa o prazo quando o vereador, dispensa o parecer quando o vereador travou.
mas eu acho que tem que ter algum mecanismo para que o presidente e os demais possam cobrar, e isso não existe. Ou seja, o nosso regimento interno, ele precisa passar por algumas aperfeiçoações, assim como, Pedro, a lei orgânica, porque a nossa Constituição Federal passou aí por mais de 100 emendas e de lá para cá a nossa lei orgânica é muito acanhada, em alguns pontos precisa ser atualizada. Também tem quantos anos já? Nossa, mais de 30 anos. 34 anos, né? É. 34 Não, anos. 89 foi a da 90 foi a de Guarulhos, né? 32 anos. É isso aí. 32 anos. Valdomiro Ramos foi o presidente da comissão. Exato. Eu estava lá. Obrigado, vereador Santos. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Já já vamos falar do Santos, que perdeu ontem para o Palmeiras. 18h55. O Alemão está aí ainda? Acho que não. Já foi. 1 minuto, produção.